Oi gente, tudo bem? Eu sou a Júlia e no vídeo de hoje eu quero contar pra vocês sobre os benefícios que fazer um diário pode trazer pra nossa saúde mental. A minha história com diários, fazendo diários, começou quando eu ainda era criança e foi por causa da depressão. Eu comecei a ter sintomas de depressão quando eu tinha uns 5 anos de idade e aquilo me dava uma angústia enorme, mas eu não queria falar pra ninguém que eu sentia aquilo porque eu achava que eu não era pra estar sentindo aquelas coisas. Eu pensava em todas as outras pessoas no mundo que passam por coisas super difíceis e eu via pra mim ficando mal sem motivo nenhum e eu achava que eu não podia contar isso pra ninguém, que iam rir da minha cara, que iam falar que era frescura, que iam falar qualquer coisa. Então eu comecei um diário quando eu tinha lá pelos meus 9 anos, só que a minha paranoia, ela era tão grande com alguém ler os meus segredos ou ver que eu tinha aqueles sentimentos todos, que eu escrevia o diário, aí depois eu arrancava as páginas e eu jogava no lixo. Só que eu jogava no lixo do banheiro, porque na minha cabeça de criança eu pensava, ninguém vai botar a mão pra pegar o lixo do banheiro, né? Mas não é que aconteceu? Uma prima minha pegou as páginas e aí começou a me zoar e pronto, parei de fazer meu diário e só fui voltar a fazer um diário depois de adulta, também por causa da depressão, pensando em desabafar mesmo. O diário, na minha opinião, ele é como se fosse uma conversa com você mesmo. Mas aí você pode pensar, mas pra que eu vou escrever uma conversa comigo mesmo se eu posso só pensar e conversar dentro da minha cabeça? Gente, faz toda a diferença você escrever. Primeiro porque quando as coisas estão na nossa cabeça, quando os pensamentos estão na nossa cabeça, às vezes eles são uma nuvem de pensamentos. Às vezes tá tudo ali, você tem uma ideia geral do que é, mas você não consegue botar o dedo, apontar para cada uma das coisas que você tá pensando. Na hora que você escreve, você tem que organizar os seus pensamentos. Então, essa é a primeira vantagem, organizar os seus próprios pensamentos. Ah, mas pra que eu vou escrever o diário se eu já sei das coisas da minha vida? Eu já sei o que acontece na minha vida. Eu já sei o que eu penso. Eu não preciso escrever pra lembrar. É aí que você se engana. Porque, olha, é impressionante como você voltando, lendo seu diário antigo, você não vai lembrar de nada, quase nada do que você escreveu. Lembra das coisas mais marcantes, mais relevantes, mas você não lembra dos detalhes, sabe? E do detalhe de como você estava se sentindo quando você escreveu aquilo. Se eu tivesse ido para um médico um pouco mais experiente com transtorno bipolar, eu acho que eu poderia ter sido diagnosticada com transtorno bipolar só por causa do meu diário, sério. Porque, olha, dá pra ver claramente que tinha 2 Júlias no mundo. Eu até relatava pros meus médicos que eu tinha 2 jeitos. Um jeito que eu pensava coisas e sentia coisas que eu nem entendia quando eu ficava do outro jeito. Gente, isso é muito bipolar, né? E eu descrevo no diário que eu tava inquieta, nos momentos de hipomania eu tava mais inquieta, eu tava ansiosa, eu tava obcecada com certas coisas. E que nos momentos de depressão eu não conseguia levantar da cama, que eu não conseguia fazer nada, eu planejava o meu dia todo e não conseguia concluir nada do que eu planejei. O tempo parecia que ele ia esvaindo pelas minhas mãos, assim, ele ia que nem areia, quando você pega a areia assim, ela vai... não dá pra fazer nada. Mas enfim, vamos então agora pra parte do que você pode escrever no seu diário. Esse aqui é o meu diário mais recente. Ele vem desde 2014. A primeira coisa dele foi... foi 11 de dezembro de 2014. Eu vou ler um pedacinho pra vocês. Eu comecei o diário assim. Vendo minha agenda e anotações antigas, eu percebi que o que mais me agrada ler depois são 2 coisas: relatos de eventos importantes e como eu me senti em relação aos eventos e interações. De preferência escrito de forma bastante espontânea. Aí tem uma parte aqui que eu fiz o seguinte. Eu coloquei algumas tags. Então, por exemplo, eu tinha tag como estou hoje. Nesse dia, por exemplo, eu escrevi que eu me sinto feia. Aí eu coloquei, por quê? Cabelo curto, ondulado e espinhas internas que doem. Gente, eu cortei o meu cabelo na loucura da mania, ou eu acho que era hipomania que eu tava. Eu tenho uma horrível mania, na mania eu tenho uma mania de pegar e cortar meu cabelo. Pá! E eu fiz isso, eu não sei nem por quê que a pessoa faz isso. Eu fiz isso várias vezes já na minha vida.
E é tipo um impulso que vem, assim, tipo, não, cansei de você, tchau. Vai entender. Mas o meu ponto é, você não precisa escrever um diário tipo, hoje eu fiz tal coisa, fui na casa de alguém e estudei tal coisa. E essas coisas são muito mundanas, sabe? É mais legal você falar como você se sente, o que te fez se sentir bem e o que te fez se sentir mal hoje. É legal porque ao longo do tempo você vai ter uma lista de várias coisas que você sabe que te deixam mal e coisas que você sabe que te deixam bem. Então, você vai se conhecendo melhor, porque a gente acha que a gente sabe de tudo, a gente acha que a gente sabe, mas é diferente você ter uma ideia e você saber realmente. Outra coisa é que você não precisa escrever o diário todo dia. Ainda mais para alguém deprimido, você botar uma obrigação na cabeça dessa pessoa não é legal. O diário não pode ser uma obrigação. Ele é uma ferramenta para aliviar o seu estresse e não causar mais estresse. Quando que você vai escrever no diário? Por exemplo, sabe quando a gente tá cheio de pensamentos na cabeça, que eles ficam se repetindo, inseguranças, preocupações, aquela vozinha falando coisas ruins pra você? Esse é o momento pra você escrever o diário. Escreve do jeito que dá, não se importe com a forma, sabe? Eu vi alguns vídeos de dicas de como fazer um diário e muitos deles são muito assim, certinhos e tal. Gente, meu diário é tudo menos certinho. Na época que eu tô bem, a letra é linda, maravilhosa, tudo bonitinho e tal. Na época que eu tô mal, nossa, minha letra fica um rascunho, fica horrível. Uns rabiscos aqui. Ou tem alguns momentos que eu só desenho, porque eu não tô afim nem de escrever nada, sabe? Eu desenho coisas que mostram como eu tô me sentindo. Por exemplo, isso aqui. Isso aqui, eu tava me sentindo assim, gente. Tava me sentindo assim. Outra coisa que o diário é muito útil é pra você desabafar quando você tem vergonha. O diário ele vai ser muito útil pra você desabafar, pra tirar aquelas coisas da sua cabeça, botar no papel, sem você ter que falar com outra pessoa, porque às vezes a gente tem certos pensamentos que a gente não quer compartilhar com ninguém. A gente não quer falar que a gente pensou coisas horríveis. A gente fica com insegurança sobre as nossas inseguranças. E gente, não tem nada melhor do que você olhar para o seu diário, olhar para trás e ver que aquelas inseguranças, que aquelas coisas eram fruto da doença, da depressão, ou do transtorno bipolar, ou do borderline, ou de qualquer que seja a doença mental que você tem. Quando você tá bem e você olha pro seu diário, você vê os momentos que você tava exagerando sim, mas se alguém te falasse que você tava exagerando, você ia ficar pior ainda. O diário também é muito bom quando você tá fazendo um tratamento, seja ele psiquiátrico ou com psicólogo, pra você saber se aquela medicação ou aquela terapia tá te ajudando ou não tá. A gente acha que a gente sabe como a gente estava há algum tempo atrás, mas na real a gente não lembra. E aí também é bom você escrever o diário quando você tá bem, pra você refletir sobre essas coisas, pra você quando tiver mal ler e ver que, olha, eu era assim, na verdade eu sou desse jeito aqui que eu escrevi quando eu tava bem, eu não sou desse jeito que eu tô. Uma outra coisa que eu faço, por exemplo, eu escrevo o diário, aí eu deixo uns espaços em branco pra depois eu voltar lá e responder pra mim mesma. Tem vezes que eu faço isso até 3 vezes, sabe? Tipo, volto 3 vezes. Então, eu respondo pra mim mesma quando eu estava mal, palavras reconfortantes. Eu respondo, olha, você não estava conseguindo fazer isso, mas agora você conseguiu, agora você conquistou. Porque isso, se você tiver uma recaída, vai te dar força, vai ser uma coisa que foi você que falou. O diário é para você usar como realmente uma conversa consigo mesmo. Então, só recapitulando, coisas que você pode fazer no diário. Fazer as tags colocando como estou hoje, quais remédios eu tomei hoje, o que aconteceu de relevante no dia, com quais pessoas você conversou e se foi bom ou se foi ruim. Isso também é legal das pessoas, porque você pode descobrir, por exemplo, que sempre que você fala com essa pessoa, você fica mal. E aí? Vai continuar falando? Ou você vai perceber, sempre que eu tô mal, eu falo com essa pessoa e eu fico melhor. O interessante é você criar tags que façam você ver padrões que você quer ver. Por uma época, quando eu tava querendo emagrecer, eu anotava o que eu comi no dia, por exemplo. Mas, gente, tudo que você colocar no seu diário
é sem julgamento. Não se julgue. Eu sei que é difícil não se julgar, mas se você começa a se julgar demais, isso pode virar uma coisa negativa. O diário tem que ser um lugar para você ser livre, para você gritar, para você reclamar de tudo, sem ninguém encher o saco, sem feedback nenhum, sem julgamento. Então, voltando, o que é legal de fazer? Fazer as tags, escrever sobre os seus sentimentos, desabafos e aflições, medos, também sobre as coisas que você ama, que você gosta no momento, que você tá animado, as coisas que te fazem sentir gratidão pelo mundo, pelos outros, pelo momento de vida. Outra coisa que eu também às vezes faço no meu diário é escrever simplesmente um texto sobre alguma coisa que eu tenho vontade, que tá passando pela minha cabeça. Por exemplo, eu falei no meu vídeo sobre o que a depressão me ensinou, que a depressão me ensinou a ser mais gentil com os outros. E essa questão de ser mais gentil virou um texto do meu diário. Eu escrevi o que eu queria ser, como eu tinha vontade de ser mais gentil, de ser mais sensível com os outros, de falar de uma forma mais agradável, de ser uma pessoa que traz sentimentos bons para os outros. E eu escrevi isso no meu diário e eu voltava ali a esse texto, e isso vai entrando na sua cabeça porque é algo que você escreveu e você tá revendo, você tá constantemente se relembrando de que você quer aquilo. Quando você não escreve, às vezes os pensamentos eles vão embora e passam, e aí você esquece deles e acabou. Enfim, um diário é algo muito bom pra se fazer, eu recomendo demais. Diga aí nos comentários se você faz diário ou se você vai começar um diário. E não deixa também de dar o like e de se inscrever no meu canal, porque isso ajuda muito. E beijinhos e